E a visão que eu faço é que o Alexandre Pato hoje é banco, porque com o Emerson Sheik jogando a bola que está jogando e o Guerreiro é o centroavante da equipe titular desde o Mundial de Clubes do ano passado de forma incontestável. E para você, Carlos Cereto, Alexandre Pato é banco do Corinthians ou é só uma questão momentânea? Hoje ele é banco de reservas do Corinthians, sim. Quero só mostrar aqui uma manchete do Diário de São Paulo, dizendo que a macaca pagou o pato, né? A Ponte Preta de Campinas, a gloriosa macaca, tradicional equipe do futebol do Brasil, do futebol de São Paulo, fundada em 1900, a macaca paga o pato, tá aí o Alexandre Pato. Hoje o Pato ele é reserva sim, e o Tite até tentou um esquema com 3 atacantes durante esse Campeonato Paulista, colocando o Pato, o Sheik e o Guerreiro. Mas não deu muito certo, o Tite não gostou muito, achou que o time ficou ofensivo sim, mas perdeu muito na marcação. Hoje, o time que jogou ontem contra a Ponte Preta, jogou com o Guerreiro, jogou com o Sheik e jogou com o Romarinho. Só que o Romarinho está fazendo uma outra função. Ele está voltando mais pelo meio de campo e chegando no ataque como um terceiro atacante. Mas ele ajuda mais na marcação, mais ou menos como faz o Jorge Henrique quando o Jorge Henrique é titular do Corinthians. Então hoje, o Pato é reserva, porque o Sheik está jogando muita bola, o Guerreiro está jogando muita bola, é titular absoluto. E o Romarinho está jogando muita bola, então não tem como o Alexandre Pato começar entre os titulares. Mas é uma belíssima opção para o Tite no banco de reservas, né? Você vê que ele entrou ontem e fez um golaço. Então é um belíssimo problema para o Tite. O Pato está encarando isso numa boa, ele não está fazendo biquinho, acho que isso é um mérito do Tite. Quem fica no banco de reservas não faz biquinho nesse momento. Mas hoje o Pato é reserva do Corinthians sim, André. Os amigos do Troca de Passes ontem, na bancada estavam o Wagner Villaron e o Carlos Eduardo Lino, debateram sobre o fato de o Corinthians ter neste momento um jogador reserva convocado para a seleção brasileira, que é o Alexandre Pato. E vejo isso com enorme naturalidade, porque o Pato tem potencial para jogar a próxima Copa e nesse momento, pelo menos na minha opinião, concordo com o Tite, não tem espaço para ele no time titular. E os dois titulares do ataque, estrangeiros, porque o Guerreiro é peruano e o Sheik, em termos de futebol, é jogador do Catar. O passaporte dele, que vale para convocações, é o passaporte do Catar. E o Pato acabou sendo destaque do jogo ontem pelo bonito gol que fez, mas ele entrou com o jogo decidido. O Corinthians passeou sobre a Ponte Preta e fica mais fácil apresentar futebol também com um jogo decisivo, com um jogo decidido. É claro que ele pode acrescentar muito, mudando situações de jogo quando o Corinthians estiver em dificuldade. Mas no momento, e a gente sabe que funcionam as coisas assim com o Tite. É difícil um jogador passar por cima do outro sem ter demonstrado mais do que o companheiro. Então, não é só o futebol que o Pato apresenta, ele precisa de uma queda de rendimento dos seus companheiros que estão na equipe titular para poder ganhar o espaço. E a falta que faz é uma boa opção no banco. O Brasil contra a Holanda na última Copa do Mundo, o jogo mudou no segundo tempo e nós não tínhamos no banco de reserva naquela Copa um jogador para entrar ali e eventualmente mudar. Hoje o Tite tem essa opção. Fala, Cereto. Não, e só um detalhe, o Pato chegou a ganhar a posição de titular do Corinthians, verdade. Você vai se lembrar, naquele jogo contra o Tijuana, o Emerson perdeu a posição, o Emerson não estava bem, o Emerson chegou atrasado em um treino do Corinthians, perdeu a posição, o Pato chegou a ganhar a posição. Só que ele fez aquele gol e se machucou, saiu do time machucado. Aí o Emerson retomou a posição e voltou a jogar muito bem. Quer dizer, nesse time do Corinthians, você não pode dar brecha. Deu brecha, é difícil ganhar a posição de novo, porque está todo mundo jogando muito bem. O Pato chegou a ganhar a posição, mas se machucou, ficou de fora e não conseguiu retomar a posição de titular. Aí é a briga por posição que o técnico gosta, né? Porque não é aquela briga por posição porque está todo mundo jogando mal. E o técnico fica rodando, tentando fazer alguém jogar bem. Ao contrário, o Pato ele não está no banco porque ele está jogando mal, é porque os outros estão jogando muito bem. O Pato, quando entra, ele entra bem. Pode não ser aquele Alexandre Pato, talvez até porque não tem essa sequência, mas ele não está jogando um futebol ridículo para ficar no banco de reservas. Não, tá porque os outros estão melhores. É isso que é bacana, né? E estar no banco hoje tem sido uma alternativa excelente para o Tite. Veja pelos gols do jogo, como a dupla Guerreiro e Emerson começa bem a partida. Esse chute do Guerreiro dá rebote, Romarinho faz 1-0. Jogo em Campinas. Jogo no Estádio da Ponte, o Moisés Lucarelli. O segundo gol do Corinthians é uma jogada individual do Sheik. O goleiro Edson Bastos aceita o gol, 2-0. E o terceiro do Corinthians nasce num pênalti sofrido pelo Sheik. Eu até achei que não foi. Malandragem do Sheik. Eu até achei que não foi nada, mas foi uma jogada individual. Guerreiro bateu, converteu. Depois o Guerreiro saiu para a entrada do Alexandre Pato.
que marcou este belo gol, fechando a goleada por 4-0 sobre a Ponte Preta. Equipe que fez uma bela campanha, foi a 4ª colocada no Campeonato Paulista, mas logo na fase de mata, porque é um jogo único, não é mata-mata, é mata, a Ponte já deu a falta de sorte de receber o Corinthians no seu estádio, o Corinthians a fim de jogo, como estava ontem. No caso do Pato, o Pato fez o gol e já tinha perdido 2 oportunidades criadas também, com boa participação dele, antes do gol. Ou seja, ele entrou muito, não foi só o gol que ele fez, não, entrou muito bem na partida. E o Corinthians se vingou da Ponte do ano passado, né? Que o Corinthians fez a melhor campanha disparada da competição, acabou sendo eliminada no mata pela Ponte. Dessa vez a Ponte fez uma melhor campanha que o Corinthians, né? Não disparado, porque foram 2 equipes que estiveram próximas da classificação e foi eliminada em casa pelo Corinthians.